Bom dia, prezados estudantes da FIT. Hoje nós vamos continuar a nossa aula com um gancho que nós fizemos na semana passada. Nós estávamos falando sobre a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida, né? E nós comentamos com vocês, falamos o que vem a ser cada uma, e nós paramos no slide anterior, que explicava então que a PPL mede a rapidez com que os produtores, podem produzir energia química que é armazenada em seus tecidos e que potencialmente disponível a outros organismos consumidores em um ecossistema. Muito bem. Então a produtividade primária ela é semelhante à taxa que você ganha dinheiro ou quantos reais você ganha ao ano. A produtividade primária líquida é semelhante à quantidade de dinheiro ganho por ano que você pode gastar após descontar suas despesas, como transportes, roupas, alimentação e suprimentos. Ecossistemas e zonas de vida aquática diferem em seus PPL, como mostrado na figura 3.15. Apesar de seu PPL abaixo, o mar aberto produz mais da biomassa da Terra por ano que qualquer outro ecossistema ou zona de vida, simplesmente por haver tanto mar aberto contendo enormes quantidades de produtores como os minúsculos fitoplânctons, por exemplo. No ambiente terrestre, as florestas tropicais têm uma produtividade primária líquida muito alta por causa do seu grande número e por sua grande variedade de árvores e outras plantas produtoras, conforme a figura 3.7 à esquerda. Quando tais florestas são desmatadas, queimadas por cultivo ou transformadas em pastagem, há uma forte queda na produtividade primária líquida e perda de muitas das diversas espécies animais e vegetais. Como vimos, produtores são a fonte de todos os nutrientes em um ecossistema disponíveis para os próprios produtores e para os consumidores e decompositores, que se alimentam deles. Somente a biomassa representada pela PPL, está disponível como nutrientes para consumidores, que usam somente uma porção dessa quantidade. Assim, a PPL do planeta limita o número de consumidores, incluindo os humanos, que podem sobreviver na Terra. Essa é uma importante lição da natureza. Ok? Então, nós temos aí a produtividade primária líquida, a energia quilocal por metro quadrado por ano, ok? E aqui em cima, na página 67, ele fala para a gente uma conexões aí, os humanos e a produtividade primária da Terra. Peter Witwick e Stuart Rossecker e outros ecólogos estimam que os humanos atualmente usam, desperdiçam ou destroem entre 10% e 55% da PPL, potencial total da Terra. Esse valor é extremamente alto, considerando que a produção humana representa menos de 1% da biomassa total de todos os consumidores da Terra que dependem de produtores para seus nutrientes. Muito bem. Daí vem a pergunta no próximo slide, O que acontece com a matéria em um ecossistema? Matéria na forma de nutrientes circula dentro e entre os ecossistemas e a biosfera. E as atividades humanas estão alterando esses ciclos químicos. Muito bem. Os nutrientes circulam entre esses ecossistemas. Os elementos, os compostos que formam os nutrientes, movem-se continuamente pela água, ar, solo, rochas e organismos vivos nos ecossistemas, bem como na biosfera nos chamados ciclos biogeoquímicos. Literalmente, ciclos de vida, terra e químicos, ou ciclo de nutrientes. Isso está de acordo com os 3 princípios de sustentabilidade.
Estes ciclos, dirigidos direta ou indiretamente pela energia solar recebida e pela gravidade da Terra, incluem os hidrológicos, uso de carbono, de nitrogênio, de fósforo, de enxofre e outros. São um importante componente no capital natural da Terra, mas as atividades humanas o estão alterando, né? Conforme os nutrientes se movem pelos ciclos biogeoquímicos, podem se acumular determinadas partes destes e assim permanecer, né, por períodos de tempo diferentes. Esses locais de armazenamento temporário, como a atmosfera, os oceanos e outros corpos de água e depósitos subterrâneos, são chamados de reservatórios. Muito bem, vamos começar então a falar um pouquinho sobre o ciclo da água, tá? Muito bem, então nós temos aqui esse exemplinho para vocês aí, nutrientes, né, permanece no reservatório com o tempo. Então a água é uma substância incrível, necessária para a vida na Terra. O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, recolhe, purifica e distribui o fornecimento fixo de água na Terra, como mostrado na figura 3.16. Tá? Então nós temos aí, este ciclo é alimentado pela energia do Sol e envolve três grandes processos: a evaporação, a precipitação e transpiração. A energia solar incidente provoca a evaporação da água dos oceanos, lagos, rios e solo, transformando a água líquida em vapor d'água na atmosfera. E a gravidade puxa a água de volta para a superfície da Terra na forma de precipitação, chuvas, neve, granizo e orvalho. No ecossistema terrestre, cerca de 90% da água que chega à atmosfera evapora da superfície das plantas por meio do processo chamado transpiração e do solo. A água que volta à superfície da Terra na forma de precipitação percorre vários caminhos. Na maior parte, que cai em ecossistemas terrestres, forma o escoamento superficial. Tá? Essa água flui em córregos que acabarão levando-as de volta aos lagos e oceanos, nas quais poderão evaporar e repetir o ciclo. Um pouco dessa água de superfície também infiltra-se nas camadas superiores do solo, onde é utilizada pelas plantas para depois evaporar e retornar à atmosfera. Parte da precipitação é convertida em gelo armazenado em geleiras, geralmente por longos períodos de tempo. Outra parte afunda no solo e em formações rochosas permeáveis até camadas subterrâneas de rocha, areia e cascalho, os chamados aquíferos, onde é armazenada como água subterrânea. Uma pequena quantidade de água na Terra acaba em componentes vivos dos ecossistemas. Como produtoras, as plantas absorvem um pouco dessa água pelas raízes e a maioria evapora de suas folhas e retorna para a atmosfera durante a transpiração. Parte da água combina-se com dióxido de carbono durante a fotossíntese para produzir compostos orgânicos de alta energia, como carboidratos, por exemplo. Eventualmente, esses corpos são degradados dentro das células vegetais, liberando a água de volta para o ambiente. Os consumidores, obtêm essa água por meio, de seus alimentos e bebidas. Como a água dissolve muitos componentes de nutrientes, muitos compostos, desses nutrientes, é um importante meio para o transporte destes para dentro e entre os ecossistemas. Ela também é o principal escultor da paisagem terrestre, ao fluir sobre as rochas e desgastá-las durante milhões de anos. Ao longo do ciclo hidrológico, a água é purificada por meio de muitos processos naturais. A evaporação e subsequente precipitação age como um processo de destilação natural que que vai renovar então, e vai remover, as impurezas nela dissolvidas.
A água que corre acima do solo por córregos e lagos e abaixo do solo em aquíferos é naturalmente filtrada e parcialmente purificada por processos químicos e biológicos, principalmente pela ação de bactérias decompositoras. Desde que esses processos naturais não estejam sobrecarregados, assim o ciclo hidrológico pode ser visto como um fenômeno de renovação natural da qualidade da água. Apenas 0,024% do vasto suprimento de água na Terra está disponível para os seres humanos e outras espécies, sob a forma de água doce líquida, depositada em águas subterrâneas acessíveis e em lagos, rios e córregos. O restante é água salgada demais para usarmos, armazenada como gelo ou localizada muito profundamente no subterrâneo para poder ser extraída a preços acessíveis, utilizando-se a tecnologia atual. Então nós temos aqui um slide mostrando para você as atividades humanas, o ciclo da água, a evaporação, né? a purificação. Nós temos aí escoamento e assim por diante, né? Processo natural, reservatório natural, impactos humanos. Percebam que, assim como o lixo é uma atividade antropogênica, os impactos também são produzidos pelo homem, né? Então nós temos aí o aumento do escoamento em terrenos cobertos, com vulturas, edifícios de pavimentação, aumento do escoamento pelo desmatamento das florestas e uso das áreas alagadas, poluição da água, extração excessiva de aquíferos e assim por diante. Muito bem, então aí dando um zoom para a gente poder ver melhor, né? Alteramos o ciclo da água por três principais maneiras. A figura 3.16, aí, primeiro, retiramos grande quantidade de água doce de rios, lagos e aquíferos, por vezes de maneira mais rápida do que a natureza pode substituir. Segundo, estamos desmatando a vegetação da terra para agricultura, mineração, construção de estradas e outras atividades, e cobrindo grande parte do terreno com construção, concreto e asfalto. Tudo isso aumenta o escoamento, reduz a infiltração, que normalmente recarrega os lençóis freáticos, acelera a erosão do solo e aumenta o risco de alagamento. E terceiro, também estamos aumentando o risco de enchentes, quando drenamos e aterramos áreas alagadas, né, naturais, e as utilizamos para agricultura e desenvolvimento urbano. Se deixadas sem interferências, as áreas alagadas prestam um serviço natural de controle de inundação, atuando como esponjas para absorver e conter excessos de água, de chuva intensas ou o rápido derretimento de neve.